Então, neste vídeo nós vamos começar por criar o sistema de interação do nosso player com os objetos que vão existir no mundo. Portanto, nós vamos querer que no nosso jogo o player possa interagir com botões, por exemplo, carregando nos botões, com portas para abrir e fechar portas, ou com outros objetos que existam no mundo que nós pretendemos que ele possa interagir, sei lá, abrir gavetas, abrir armários e por aí fora. Para isso, nós vamos criar um sistema de interação. Então, eu vou aqui à parte dos scripts e vou criar aqui uma pasta que eu vou chamar Interact. Pronto. Todo o código que tem a ver com a interação vai ficar aqui dentro. A primeira coisa que eu vou criar vai ser uma interface. Portanto, eu vou criar aqui uma interface chamada eInteract. Para quem não sabe, uma interface no C# é como se fosse uma classe virtual do C++. Portanto, é uma classe vazia que a única coisa que indica é um contrato. Portanto, indica que todas as classes que vão derivar desta classe têm que implementar uma determinada interface, ou seja, um determinado conjunto de funções. Neste caso é só uma função. Então eu vou definir aqui, vou pôr aqui um comentário, interface que define a estrutura das classes dos objetos com os quais o player pode interagir. Portanto, e nós não queremos que ela seja um monobehavior, portanto eu vou apagar isto e vou apagar também isto. A única coisa que ela vai ter é uma função vazia chamada action, ou se vocês preferirem ação. E não é uma classe, é uma interface. Pronto. Basicamente isto vai-me permitir fazer o quê? Vai-me permitir criar classes que eu vou derivar desta interface e vou implementar a ação. Por exemplo, a ação, quando for um botão, poderá ser ligar e desligar uma luz, que é o que nós vamos fazer agora. Quando for uma porta, poderá ser abrir e fechar a porta e por aí fora. Portanto, esta interface vai-me permitir de criar essas classes e a única coisa que eu vou ter que fazer no código, que é o que eu vou fazer a seguir, o código que está no player é se aquele objeto com o qual eu estou a tentar interagir tiver esta interface, e então eu vou chamar a função action. Isto permite-me ter um sistema de interação que é genérico. Portanto, o player não precisa saber qual é que vai ser a ação que vai ser executada. A única coisa que ele vai saber é que existe esta função definida naquela classe. Então, agora a seguir vou criar a função, o código, a classe, se quiserem, que vai estar no player. Portanto, eu vou-lhe chamar player interact. Portanto, este é o código que eu vou colocar no player e que vai interagir, portanto vai ser usado para detectar se eu tenho à minha frente um objeto deste tipo e então eu vou interagir com ele. Deixem-me abrir aqui outra vez o código. Pronto. Neste momento nós ainda não temos a interface completa, porque depois nós vamos ter uma bolinha aqui no meio, uma marca que vai indicar ao player com o qual é que ele vai estar a interagir. Neste meio ele vai estar a interagir um bocadinho, entre aspas, às cegas. Então, esta classe que permite ao player interagir com objetos. Então aqui no update vamos definir qual é que é o botão para a interação. Portanto, o botão que eu vou ler vai ser o botão direito do rato, que é o Fire 2. Se nós estivermos a usar um comando de uma consola, o Fire 2 também existe na consola. É só uma questão de, salvo erro, é o botão na PlayStation, é o botão do círculo. Se vamos usar um comando desses.
Então como é que nós vamos fazer isto? Na prática nós vamos desenhar um raycast a partir do meio do ecrã, parecido com o raycast como nós fizemos quando foi o código do disparar. Para quem já não se lembra, eu posso mostrar aqui outra vez. Então é este código aqui. E se esse raycast encontrar um objeto que tem aquela interface que nós criamos, portanto, que é derivado desta interface aqui, então nós vamos chamar a função action. Para isso nós precisamos de saber onde é que está a câmara, e então vou aqui criar uma referência para a nossa câmara, e depois precisamos definir também a distância a máxima dentro da qual o player vai conseguir interagir com os objetos. Ou seja, nós não queremos que o player se calhar interaja com um objeto que está a 100 metros dele, queremos que exista aqui uma distância máxima, sei lá, pode ser 2 ou 3 metros, depende, depois é uma questão de nós depois afinarmos. Eu vou pôr aqui 5 para começar, e depois nós podemos afinar se vimos que está muito longe. Então aqui no update, se o player carregar com o botão direito do rato, nós vamos ver se existe algum objeto à frente com o qual ele pode interagir. E para isso, como eu disse, vamos então utilizar o raycast. Para isso nós precisamos de definir o raycast a partir do meio do ecrã, e usamos esta função, viewport to world point, porque nós precisamos saber onde é que está o meio do ecrã. Vector 3. O meio do ecrã é 0.5, 0.5. Ali o F é porque tem que ser floats. Portanto, o F é para indicar que aquilo são floats. Faltou aqui uma vírgula, desculpem. Pronto, isto aqui é o meio do ecrã. O ecrã, como é 2D e nós queremos a posição dele, da posição da câmara no mundo, nós temos que usar esta função para converter as coordenadas da viewport, ou seja, do ecrã, para as coordenadas do mundo. Depois precisamos de um objeto do tipo o raycast hit. E agora vamos, se o raycast a partir da origem para a frente, portanto nós aqui vamos usar a transform da câmara, forward, portanto para a frente a partir da posição da câmara. Vamos guardar o resultado na variável hit que nós criámos ali atrás e na distância máxima que nós definimos ali em cima. Portanto, se este if se for positivo, se for verdadeiro, melhor dizendo, quer dizer que este if colidiu com um objeto qualquer, encontrou um objeto qualquer que tem um collider. E agora o que nós precisamos saber é se esse collider tem o componente e interact, portanto aquela interface que nós definimos ali atrás, que é a interface que define que um objeto se pode interagir. Portanto, se o objeto aqui for diferente de nulo, então nós vamos poder interagir com ele através da função action. Portanto, recapitulando, este código aqui vai, a partir da posição da câmara, desenhar uma linha para a frente, e se essa linha, se esse raio colidir com um objeto que tem um collider, nós vamos ver se esse collider tem uma classe que é derivada do iInteract, da interface interact, e se tiver, essa classe tem que ter implementado a função action, e nós vamos executar a ação, que é a ação que vai resultar da tal interação. Ok? Então, para nós podermos testar isto, o que é que falta? Primeiro, e antes que eu me esqueça, falta atribuir aqui ao player o código do player interact, portanto pegar neste código aqui e colocá-lo aqui. E agora colocar aqui a câmara. Portanto, se vocês bem se lembram, a câmara do player está aqui dentro neste objeto, que é o filho do player. Portanto, aquilo tem lá a câmara. E agora vamos, por exemplo, criar aqui um botão na casa que vai funcionar como uma espécie de um interruptor, que vai ligar e desligar a luz. Então o que nós vamos fazer é, eu vou adicionar aqui um botão muito rudimentar, que na prática vai ser um cubo. Nós depois podemos criar uma alavanca ou uma coisa qualquer. Portanto, para já vai ser uma coisa muito simples, vai ser um cubozinho. Vamos colocá-lo aqui.
está muito grande, portanto eu venho aqui à escala e vou diminuir o tamanho dele, 0.3, 0.3, 0.2, por exemplo. Vou posicioná-lo aqui, convém que ele não saia do outro lado, senão fica visível da parte de fora da casa. Pronto, para já vai ficar uma coisa assim. E agora, eu tenho que fazer o código que vai ligar e desligar aquela luz que está alguns aqui dentro da casa, não é? Portanto, a luz que nós posicionamos aqui dentro da casa. Então o que eu vou fazer é criar aqui um script novo dentro da pasta do Interact e vou-lhe chamar, por exemplo, liga, desliga luz. Duplo clique. Pronto, então o que é que vamos fazer com este código? Portanto, este código é derivado da interface e Interact. Já agora tem dois i's porque é considerado uma boa prática chamamos as nossas interfaces começarem por i. Derivado da interface e Interact e liga / desliga uma luz. Então, nós precisamos de ter aqui uma referência para a luz que vamos ligar e desligar. Portanto, eu vou pôr aqui uma light, vai ser a nossa luz a ligar e a desligar. E preciso de acrescentar aqui então que ele é derivado da tal interface Interact. Portanto, continua a ser derivado do MonoBehavior, mas agora vai ser derivado também daquela interface. E se vocês repararem, o Visual Studio diz-nos que há aqui um problema. Porquê? Porque a nossa interface, nós dissemos que todas as classes vão ter que implementar isto. E então nós aqui no Visual Studio já temos esse aviso, que esta classe ainda não implementa aquela ação. Então nós podemos clicar aqui e dizer implementar a interface. E o Visual Studio gera aqui a nossa função automaticamente por nós. Ou seja, quando é que esta função vai ser chamada? Quando o player chegar ao pé do botão e carregar com o botão direito. E como aquela classe é derivada da interface Interact, então vai executar a função Action. O que é que nós vamos fazer com a função Action? Vamos à luz, vamos ao Enabled e vamos pôr a luz igual à negação do Enabled. Ou seja, o Enabled é uma propriedade verdadeira ou falso. Se ela está verdadeiro, como nós estamos a negar, fica falso. Ou seja, se ela está ligada, desliga-se. Se ela está desligada, liga-se. Portanto, e essa é basicamente a função que nós queremos, que é ligar e desligar a luz. Eu vou só, para evitar erros, aqui dizer se a luz está diferente de nulo. Portanto, se nós temos preenchido o objeto luz. Vamos então testar. Deixar aqui o Unity compilar o nosso código e vamos testar a ver se funciona. Eu vou clicar ali no nosso botãozinho. Eu vou aproveitar para mudar aqui o nome para botão da luz, para isto ficar melhor. Já agora, este aqui é a luz. E então o botão da luz tem que ter o script liga, desliga luz. Vou arrastá-lo para aqui. E agora aqui é onde eu tenho que preencher a luz que eu vou ligar e desligar, que é esta aqui. Pronto. E acho que não me esqueci de nada. Vou pegar no player e vou correr, fazer um bocadinho de ginástica. Vou correr aqui até à casa e vou ver se consigo ou não ligar e desligar aquela luz. O ciclo dia e noite está a funcionar. Vocês podem ver aqui as sombras a mudar. Eu depois tenho que dar mais tempo para o ciclo dia e noite. O sol já se pôs. Podem ver aqui a luz dentro, até faz um efeito engraçado. E agora eu vou chegar aqui, vou virar para o botão e vou carregar com o botão direito. Desliguei a luz e voltei a ligar. Portanto, o nosso sistema de interação já está a funcionar. Este sistema de interação vai ser fundamental porque vai ser utilizado, por exemplo, para criar mecanismos, para criar uma história no nosso jogo. Por exemplo, vamos precisar de uma porta aqui na nossa casa e depois vamos precisar de encontrar uma chave para abrir a porta. Portanto, este sistema de interação que eu acabei de vos mostrar vai funcionar aqui pelo nosso nível lá fora. Eu vou só aqui ao ciclo dia e noite, que eu já não sei onde é que ele está. Está na luz, está aqui na Directional Light, e vou aumentar a duração do dia, por exemplo, a 5 minutos. Portanto, não se esqueçam que aqui a duração do dia é o tempo real do dia. Portanto, um dia
resume-se aqui no nosso jogo a 5 minutos, quer dizer que metade do tempo é de dia, outra metade é de noite. Aqui as nossas noites são mesmo iguais ao dia. Pronto, e já temos aqui um sistema muito simples de interação, mas muito eficaz, e que vai ser utilizado no nosso jogo. Vocês vão ver várias vezes.